Continuação, parte 7 do livro, do audiobook Orixás, Deuses Iorubás na África e no Novo Mundo, por Vânia Afefé Gali, livro de Pierre Fatumbi Vergy. Hoje iniciaremos com o culto dos orixás. Na África, cada orixá estava ligado originalmente a uma cidade ou a um país inteiro. Tratava-se de uma série de cultos regionais ou nacionais. Xangô em Oió, Iemanjá na região de Egba, Ieuá em Igbadô, Ogum em Equiti e Ondô, Oxum em Ijexá e Ijebu, Erinlê em Ilobu, Logunodé em Ilexá, Otim em Inixá, Oxalá Obatalá em Ifé, subdivididos em Oxalufã em Ifã e Oxaguiã em Ijegbô. Os orixás viajaram em seguida para outras regiões africanas, levadas pelos povos no curso de suas migrações. Se as pessoas formavam um grupo numeroso, o orixá tomava tal amplitude que englobava o conjunto da família, e alguns orixás, alorixá, olorixás, sacerdotes do orixá, asseguravam o culto para todo o grupo. Se alguém se fixa com a sua família restrita, a sua mulher e seus filhos, o orixá assumia uma feição mais pessoal. Quando o africano era transportado para o Brasil, o orixá tomava um caráter individual ligado à sorte do escravo, agora esperado do grupo familiar de origem. A qualidade das relações entre o indivíduo e o seu orixá é, pois, diferente caso ele se encontra na África ou no Novo Mundo. Na África, a realização das cerimônias de adoração ao orixá é assegurada pelos sacerdotes designados para tal. Os outros membros da família ou grupo não têm outros deveres senão o de contribuir materialmente para os custos do culto, podendo, entretanto, se assim o desejarem, participar nos cantos, danças e festas animadas que acompanham essas celebrações. Devem, além disso, respeitar as proibições alimentares e outras ligadas ao culto do seu orixá, e assim agindo, estão perfeitamente em regra com suas obrigações. Já no Brasil, ao contrário, cada um deve assegurar pessoalmente as minuciosas exigências do orixá, tendo, porém, a possibilidade de encontrar no terreiro de candomblé um meio onde inserir-se, e uma mãe ou um pai de santo competentes, capaz de guiá-lo e ajudá-lo a cumprir corretamente suas obrigações em relação ao seu orixá. Se a pessoa for chamada a tornar-se filho de santo, caberá igualmente ao pai ou mãe de santo a tarefa de levar a bom termo a sua iniciação e preparar o assento de seu orixá individual. O vaso que contém os seus otás, as pedras sagradas, que são receptáculos da força dos deuses. Existem, assim, em cada terreiro de candomblé no Brasil, múltiplos orixás pessoais reunidos em torno do orixá do terreiro, símbolo do reagrupamento que foi disperso pelo tráfico. Arquétipos. Com o passar do tempo, a definição e a concepção do que é orixá no Brasil tendem a evoluir. Em se tratando de africanos escravizados no Novo Mundo ou de seus descendentes aí nascidos, sejam eles de sangue africanos ou mulatos, tons claros de pele quanto possível, não havia e não há problemas, pois o sangue africano que corre na pele quando possível, não ainda havia e não há problemas, pois o sangue africano que corre em suas veias, não importa a proporção, justifica a dependência ao orixá ancestral. Progressivamente, o candomblé viu aumentar o número de seus adeptos, não somente de mulatos cada vez mais claros, como também de europeus e de até asiáticos, absolutamente destituídos de raízes africanas. O transe de possessão dessas pessoas tem geralmente um caráter de perfeita autenticidade,
mas parece difícil incluí-los na definição acima apresentada, a do orixá ancestral, que volta à Terra para se reencarnar durante um momento no corpo de um de seus descendentes. Embora os crentes não africanos não possam reivindicar laços de sangue com os seus orixás, pode haver, no entanto, entre eles certas afinidades de temperamento. Eu creio que, abrindo um parênteses aqui, Vânia, que essa questão, esse texto, aqui, essa parte do texto do Pierre Fatum Viverger, ela tem a ver com o que acontecia na época, porque esse texto é da década de 1960. Tá? Então, assim, era diferente. Inclusive, nos terreiros, por exemplo, do Gantuá, não se iniciava homens. Então, tá, esse texto, esses parágrafos últimos aqui têm uma relação com a época, porque hoje é bastante diferente. As pessoas estão absolutamente imbuídas, né? E concebidas, né, pelo seu orixá. Eu creio que é possível, né, dizer, eu não posso fundamentar isso, mas que se as coisas mudaram, o mundo mudou, o universo tomou outra proporção, os orixás, a natureza também vai se adaptar àquilo que está, que é o momento vivido pela humanidade. Então, hoje se vê um pouco diferente isso aqui, isso que o Pierre Verger está falando. Fecho parêntese, continuando com Pierre Verger. Africanos e não africanos têm em comum tendências inatas e um comportamento geral correspondente àquele de um orixá, como a virilidade devastadora e vigorosa de Xangô, a feminilidade elegante e coquete de Oxum, a sensualidade desenfreada de Oiá e Ançã, a calma benevolente de Nanamburucu, a vivacidade e a independência de Oxóssi, o masoquismo e o desejo de expiação de Omolu, etc. Gisele Cossart observa que, se examinarem os iniciados, agrupando-os por orixás, nota-se que eles possuem geralmente traços comuns, tanto no biotipo como em características psicológicas. Os corpos parecem trazer mais ou menos profundamente, segundo os indivíduos, a marca das forças mentais e psicológicas que os anima. Podemos chamar essa tendência de arquétipos da personalidade escondidos das pessoas. Dizemos escondidas porque não há nenhuma dúvida, certas tendências inatas não podem desenvolver-se livremente dentro de cada um no decorrer de sua existência. A educação recebida e as experiências vividas, muitas vezes alienantes, são as fontes seguras de sentimentos e frustrações e de complexos e seus consequentes bloqueios e dificuldades. Se uma pessoa vítima de problemas não solucionados é escolhida como filho ou filha de santo pelo orixá, cujo arquétipo corresponde a essas tendências escondidas, isso será para ela a experiência mais aliviadora e reconfortante pela qual possa passar. No momento do transe, ela comporta-se inconscientemente como o orixá, seu arquétipo, e é exatamente a isso que espiam as suas tendências secretas reprimidas. Toda essa experiência, permanecendo no domínio do inconsciente, o resultado da intervenção do orixá pode ser comparado ao dos psicodramas de Moreno, com a diferença, porém, de que, ao invés de ser um processo que tende a liberar um doente de suas angústias no meio deprimente de uma clínica, o inexprimível é mais poeticamente exteriorizado numa atmosfera de agradável aprovação de admiradores fascinados. Os arquétipos de personalidade das pessoas não são tão rígidos e uniformes como os descritos nos capítulos seguintes, pois existem nuances provenientes da diversidade de qualidades atribuídas a cada orixá. Oxum, por exemplo, pode ser guerreira, coquete ou maternal, dependendo do nome que leva. Como veremos, disse que há 12 Xangôs, 7 Oguns, 7 Iemanjás, 16 Oxalás.
Na África, eles seriam 154, tendo cada um suas características particulares. Eles são, segundo os casos, jovens ou velhos, amáveis ou ranzinzas, pacíficos ou guerreiros, benevolentes ou não. No Brasil, além do mais, cada indivíduo possui dois orixás. Um deles é mais aparente, aquele que pode provocar crise de possessão. O outro é mais discreto e é assentado, fixado, acalmado. Apesar disso, ele influencia também o comportamento das pessoas. O caráter particular e diferenciado de cada indivíduo resulta na combinação da combinação e do equilíbrio que se estabelece entre esses elementos da personalidade. Iniciação. Como se dá a iniciação na África? Na região Iorubá, a iniciação de um elegum, aquele que pode ser montado, possuído pelo orixá, não apresenta problemas. Geralmente ele foi indicado para desempenhar esse papel por ocasião do seu nascimento pela adivinhação, quando seus pais consultaram o babalaô para conhecer o destino do recém-nascido. O futuro elegum, muito cedo, geralmente aos 7 anos de idade, é confiado a um sacerdote do orixá. Em se tratar de Xangô, irá para a casa de um Mogba Xangô e de um Elegum Xangô, ou ainda de uma Iá Xangô, para viver na atmosfera do culto dos deuses. Tivemos a oportunidade de acompanhar as diversas fases dessas cerimônias para grupos de 18 eleguns em Ifaim, onde Egbe não conhece fronteiras. Anglo-francesa, outrora nigeriano, beninesa atualmente. 6 em Iudá e 2 em Chaqueté. Assim como na Bahia, onde é idêntico o ritual seguido. De um lado e outro do Oceano Atlântico, os cerimoniais de consagração dos novos eleguns, Xangô, duram 17 dias. Na África, eles começam e terminam num dia dedicado a este orixá, da semana, Iorubá, de 4 dias. Elas têm início por razão que ignoramos, no momento o mais próximo possível do primeiro quarto da lua, para terminarem na época do último quarto. Algumas vezes pode haver variações nos detalhes do ritual, mas a consequência geral das diversas partes de uma iniciação é a mesma. Em Chaqueté, por exemplo, era preciso substituir um Elegum Xangô já falecido e antes de iniciar a cerimônia, era necessário consultar a alma do morto para obter o seu consentimento e a sua concordância na escolha de um novo eleito. Essa consulta foi feita por um pequeno grupo de aproximadamente 20 pessoas da família, à meia-noite mais ou menos, ou andou de uma estrada deserta, um pouco fora da cidade. As mulheres pararam em uma ponte sobre um pequeno rio. Os homens continuaram seu caminho até cerca de 100 metros mais adiante. Um deles, um tal Aladedê, derramou no chão água e azeite de dendê, colocou por cima nozes de cola e galos vivos amarrados pelos pés. Oladele gritou um nome, alongando cada sílaba ao máximo e suplicou: Ua agba awon eru re. Kifiomoa silefunwa. Ki ossa agbewa. Traduzindo, vem buscar tuas oferendas, deixa-nos teu filho na terra, para que o orixá nos proteja. De longe ouviram-se gritos prolongados. Oh! Era Babá e Gungum que respondia. Todos os presentes ajoelhados pediram-lhe para vir ao encontro deles. Perceberam uma sombra aproximando-se na escuridão. Oladele avançou em sua direção e deu-lhe as nozes de cola e os galos.
O espírito gritou 3 vezes: Mogbaba, eu aceito, e acrescentou: E Jemba, Endelê, venham comigo para casa, no além. Os presentes recusaram. EBO, Apolenim, Lebim, Omodê Auá, Larim Auá. Não há muita gente depois de nós. Há crianças entre nós. Babá e Gungun insistiu. Oladedê pegou então uma panela de barro e jogou violentamente no chão, onde ela se desfez em pedaço. Todos fugiram para a cidade, perseguidos por um curto espaço de tempo e sem muita firmeza por Babá e Gungun. No dia seguinte começaram a iniciação dos novos Elegum. Um deles ia substituir o sacerdote morto, cuja alma acabava de ser consultada. O Xangô da família encontraria, assim, outros de seus descendentes em quem se encarnar durante as cerimônias organizadas em seu louvor. Assim termina essa sétima parte, porque esses processos são tão interessantes que entra agora numa outra parte, que é a entrada no Iku. E é interessante, é legal fazer essa leitura com calma, né? Então, vai ser a oitava parte e eu agradeço muito quem está ouvindo os audiobooks, peço que se inscrevam no canal, se puderem contribuir, contribuam para que a gente possa, para que eu possa melhorar as publicações, enfim, fazer um trabalho melhor e mais interessante aos olhos e aos ouvidos de quem está acompanhando. Muito obrigada.